Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. No programa de hoje, nós vamos conversar com Márcio Martins Napoleão Braz e Silva. O Márcio Braz, economista de formação com uma larga experiência nessa área. Já ocupou alguns cargos técnicos nas administrações públicas e a gente traz ele aqui exatamente para falar sobre isso. Vamos falar com ele sobre reforma tributária, sobre déficit fiscal, sobre toda essa situação econômica que o país vive hoje, que é difícil até para alguns economistas entenderem. Eu sei que ele entende. Tudo bom, Márcio? Tudo bem, Douglas. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, certo? E vamos conversar, ver se a gente consegue esclarecer alguma coisa, traduzir. É um tema difícil, né, Márcio? Nem tanto. A economia é Eu digo simples. difícil para quem não é da área entender, né? Ah, sim, né? sem dúvida. Porque sem você dúvida. todo dia é bombardeado. O governo superou o déficit, é um rombo fiscal. E são expressões que parece-me que a sociedade já está se acostumando. E quando eu digo se acostumando, é assim, parece que aquilo ali não afeta mais, quando na verdade afeta muito. Mas, Márcio, deixa eu começar aqui pelo começo. Eu li teu nome completo, é nome de príncipe, né? Eu estava brincando dizendo... Márcio Martins Napoleão Braz e Silva. Bom, Silva é um nome muito tradicional no Brasil, nessa família, né? Família Silva. Você gosta mais do Silva, do Braz, do Martins, do Napoleão? Eu sou conhecido normalmente como Márcio Braz. Me orgulho muito de ser Napoleão. Eu sou neto do velho professor Martins Napoleão, dos grandes poetas que esse estado teve. Minha mãe, prima legítima do Hugo Napoleão, que foi governador, senador. Me orgulho de ter sido subsecretário de planejamento dele. Né? Então, filho de um oficial do Exército, Coronel Braz, passei 4 anos de minha vida dentro de colégio militar. Viajando pelo Brasil? Não seguir carreira. Dizem que filho de militar não tem amigo de infância, né? Porque só mora 2 anos em cada lugar. E tem que sair, ir para outro. Mas a minha mãe brincava muito dizendo que quando eu aprendi a escrever meu nome, eu já estava alfabetizado. Porque o nome é longo, né? O nome é grande demais. Bom, vamos começar pelo começo mesmo. Olha, quem gostava dessa expressão era o Hugo Napoleão, né? Primeiro as coisas primeiras, né? Então vamos seguir esse exemplo dele. Vamos falar dessa reforma. A última vez que eu entrevistei você, essa reforma ainda estava ali gestando, estava no período de tramitação, não tinha sido aprovada ainda. Naquela época havia uma expectativa muito boa em relação a essa reforma tributária, até por conta de que, salvo engano, ela estava sendo gestada lá no Congresso há pelo menos uns 30 anos. Há uns 30 anos que se falava da necessidade de uma reforma tributária no Brasil. E aí a minha pergunta é, esse texto aprovado no Congresso, ele está dentro das expectativas, ele surpreendeu, ou ainda é muito cedo para dizer alguma coisa? Eu acho que ele surpreendeu de forma negativa. Por quê? Naquela discussão que houve na Federação das Indústrias com o economista-chefe da assessoria econômica da Confederação Nacional das Indústrias, ele fez uma palestra explicando a reforma tributária e a CNI, naquele momento, estava bem a favor da reforma. O que acontece? Você passou 30 anos discutindo a reforma. Quando chega na hora de votar, um deputado vai e faz um destaque. Outro deputado chega, faz outro destaque. E aí você vai alterando as conclusões a que se chegaram durante 30 anos de discussão. Então, o texto de hoje é completamente diferente do que foi discutido anteriormente. A própria CNI já faz algumas restrições hoje, né?
No meu entender, tem algumas distorções graves. Se cria o imposto do pecado. O que é o imposto do pecado? É uma tributação maior para aquelas atividades que gerem externalidades negativas, o que é justo. Por exemplo, o fumo, a bebida, essas coisas. O fumo, a bebida. Tem outros. Exemplifique, dê mais um exemplo aí de... Uma indústria que polui um rio, ela deve ser multada. Deve ser tributada de forma diferenciada. A que polui o ar deve ser tributada de forma diferenciada. Mas automóvel elétrico. Carro elétrico é terrível, porque o carro elétrico vai trazer benefícios, né? Mas está na lista dos produtos que vão pagar o imposto do pecado. Então, a reforma tributária, da forma como ela foi conduzida, se de princípio todo mundo criou uma expectativa favorável, hoje já tem vários setores da economia bastante contrariados. E é um caminho sem volta a curto prazo, porque aprovou, não dá para fazer outra reforma no ano que vem, né? Não, mas é preciso regulamentar um monte de coisas, né? Inclusive, qual vai ser a alíquota. Porque quando a gente fala em aprovação da reforma, foi aprovado o texto base, né? Exatamente. Foi aprovado o texto base. A questão agora é exatamente as alíquotas e definir algumas categorias, alguns setores que serão privilegiados, vamos dizer assim. Mas a reforma ainda não foi concluída. Eu acho que, inclusive, esse é o momento mais crucial da reforma. O senhor concorda? Porque agora está se discutindo os efeitos práticos que o que foi concebido naquele texto básico aprovado vai ter. E aí, nesse momento, cada segmento econômico, por exemplo, defende o seu lado. Puxa a brasa para a sua sardinha e aí é que começa a deformação daquele projeto inicial. Exatamente. Né? O setor que for mais forte leva vantagem. Vai levar vantagem, sem dúvida alguma. Mas pelo que já está decidido aí, por exemplo, eu vejo uma reclamação muito forte, por exemplo, do setor de serviço, dizendo que vai ser o setor mais prejudicado nessa reforma. Faz sentido isso? Muito sentido. Por quê? O setor de serviços hoje é o setor maior empregador do país. Acredita-se que mais de 80% da mão de obra no país vem do setor serviço. A alíquota de ISS, a alíquota média de ISS é em torno de 5%. Ela varia de 3% a 7%, 8%, dependendo de cidade para cidade, porque é um tributo municipal. E você vai elevar essa alíquota para 25%, 26%, 27%. Então, isso vai ser um impacto tremendo no setor de serviços. A gente não pode nem chamar de uma, digamos assim, é um aumento mesmo e um aumento louco, porque você sai aí de uma média de 5 para 27. Isso você vai... E as pessoas, para que as pessoas em casa, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, consigam entender, doutor Márcio Martins, é assim, vamos supor que um profissional qualquer cobre R$100 no serviço dele, porque ele sabe que vai pagar só 5% de imposto. A partir do momento que ele vai cobrar, vai ser tributado em 27% ou 27,5%, ele vai colocar isso em cima do valor do serviço. Perfeito. Então, quem vai pagar, na verdade, quem vai sofrer... vai aumentar o preço final. Esse é o consumidor final. Sem dúvida alguma. É o pagador de imposto, é o cidadão, é o contribuinte, né? Exatamente. E eu rezo para que dê um tratamento diferenciado para a saúde e a educação. Você já imaginou para quanto vai o preço da educação? Quanto é que você vai ter que pagar
Imagina quem paga aí R$ 1.000 num colégio, e que essa não é uma realidade de poucos, não. As famílias hoje se sacrificam para colocar os filhos em bons colégios, até porque o Estado e as prefeituras, no geral, não tem boas escolas. Você encontra aqui situações assim, estanques, pontuais, de uma escola ali que se sobressai, tanto no Estado quanto no município. Sim. Mas, no geral, a educação pública não você tem que recorrer ao setor privado. Tem que correr para o privado. E aí tem muita gente, eu imagino você com 2, 3 filhos na escola pública, onde a escola vai ter que suportar um aumento desse. Né? Aí, veja só, vai migrar muita gente da educação privada para a pública. Aí vai sobrecarregar aqui. Que já é complicado, precário. Se você olhar para o setor de saúde, acontece a mesma coisa, com um agravante. Os planos de saúde já estão com dificuldades em função de algumas medidas adotadas recentemente que implicaram no aumento dos custos operacionais. Tem planos de saúde que já não estão mais contratando novos beneficiários, já não estão mais vendendo os serviços. Todos os planos estão se reestruturando. E aí, se vier um aumento brutal desse, de imposto, para quanto é que vai o plano de saúde? Então, as pessoas vão perder a condição de pagar o plano, vão migrar para o SUS. Que vai sobrecarregar em todos os aspectos, né? Não vai só sobrecarregar do ponto de vista do custo do SUS para o Estado, mas vai sobrecarregar porque não tem estrutura. Não tem estrutura para atender todo mundo. As filas que já existem hoje vão triplicar, quadruplicar, quintuplicar. Então, assim, a gente está falando de um assunto que vai mexer na vida da maioria absoluta da população brasileira. Exatamente. Bom, falta dizer mais alguma coisa sobre reforma, porque eu queria passar para outro tema. Eu acho que o essencial é isso. Da forma como as coisas estão no momento, o essencial é isso. É que a gente não pode nem falar muito, porque está naquela fase que ainda não, de muita indefinição. De muita indefinição, perfeito. Né? Perfeito. De muita indefinição. O que a gente pode dizer não pode piorar mais do que... Quer dizer, não pode assim, não deve ser sacrificado mais do que já foi sacrificado. Exatamente. Alguns setores, como, por exemplo, o setor de serviços. Isso é fato, né? Isso é fato. Agora, o senhor que é um economista, que é um estudioso do assunto e que conhece a realidade, o senhor estava conversando comigo, citou alguns autores americanos, conhece a realidade pelo mundo afora. Nós corremos mesmo o risco de ter a maior carga tributária do mundo? O maior IVA do mundo? Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. E isso já é admitido pelas próprias autoridades econômicas do país. Você veja que a estratégia de equilibrar as contas públicas até o momento tem se baseado apenas no aumento da arrecadação. De menos de um mês para cá é que você vê as autoridades falando em corte de gastos. Até porque nós estamos acabando o ano. Mas todo o esforço até agora foi em cima do aumento de arrecadação. E o que a gente assiste? Que as previsões de aumento de arrecadação se frustram para menor e as despesas crescem. Isso é uma tendência de aprofundar profundamente o déficit fiscal. Olha, muitos têm falado de que este é um governo muito perdulário, muito gastador. E se a gente for fazer uma análise simplória, a gente chega a essa constatação. Porque se o governo vem batendo recorde mês a mês de arrecadação e, ao mesmo tempo, vem com um rombo crescente nas contas públicas, tem alguma coisa errada. Alguém tá gastando mais do que arrecada.
Essa é a nossa realidade hoje? O governo optou por um modelo de desenvolvimento econômico, e isso ficou bem patente com os resultados divulgados pelo IBGE há poucos dias, que tem como uma de suas características o crescimento do PIB, que cresceu surpreendendo a todo mundo. Acima do esperado. Mas cresceu baseado no aumento do consumo das famílias e do consumo do governo. O aumento do consumo das famílias aconteceu por quê? Pelos programas sociais, como Bolsa Família e outros programas que existem por aí. E isso atende à população de renda mais baixa, que não tem capacidade nenhuma de poupança. O resultado é que o consumo, você somar consumo do governo com consumo das famílias, está crescendo mais do que o investimento. Então, essa é uma das características do modelo que implica num comprometimento do equilíbrio fiscal, do equilíbrio das contas públicas. E traz uma consequência também negativa, que é a pressão inflacionária decorrente de um consumo crescer mais do que a oferta, do que o investimento. Olha, o senhor falou que o modelo escolhido pelo governo cria esses problemas. Ontem eu vi uma entrevista, uma reportagem, aliás, sobre essa questão, onde o presidente, aliás, o ministro da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, ele se sinalizava, que primeiro ele prepara o espírito da sociedade, da classe política, que o governo pode criar aí algum tipo de tributação por decreto, né? Até porque não tem tempo hábil, talvez não haja nem digamos assim, respaldo no Congresso para aumentar essa carga tributária ainda nesse período eleitoral. É possível que o governo faça isso, ele já disse, é possível, não está descartado. Isso resolveria o problema do déficit? Eu acho que o espaço para ele fazer isso é muito pequeno, porque os tributos que ele pode alterar sem necessidade de aprovação pelo Congresso são muito poucos. Então, o resultado prático não seria bom. Não. Seria como se fosse uma economia de palito, aquela coisa de você criar uma expectativa numa coisa que não vai dar o retorno suficiente para resolver o problema. Economia de palito, mas utilizando outra expressão popular, o governo está raspando o fundo do tacho. É verdade. Qualquer coisa é importante. Douglas, esse ano, nos últimos 12 meses, o governo pagou de juros sobre a dívida pública quase 870 bilhões de reais. Só de juros? Só de juros. Isso corresponde a 7,73% do PIB. E falta dinheiro para a educação. Um país que paga mais juros do que investe. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. É um modelo que não vai dar, quer dizer, essa conta no final não vai fechar mesmo, né? Eu receio, certo, mas pelo cenário atual é um cenário bastante provável que esses resultados favoráveis de agora sejam um voo de galinha. Eles sejam favoráveis até daqui a alguns meses e depois os indicadores começam a cair de novo. Até porque esses resultados de agora, o consumo crescendo numa velocidade maior do que o investimento, vai forçar o Banco Central
qualquer que seja o diretor, qualquer que seja o presidente, vai forçar o Banco Central a aumentar a taxa de juros. Aumentar a taxa. Já se discute, já se prevê que na próxima reunião aconteça um aumento de 0,5% e a gente tenha um novo ciclo de alta na taxa de juros. Quando a gente fala em taxa de juros e a gente vê esse embate que o presidente Lula vem tendo com o presidente do Banco Central, por conta de que o presidente entende que os juros já está na hora de baixar os juros e ele quer que esse juro baixe a qualquer custo, e o presidente Campos Neto, ele tem mantido ali digamos assim, tem conduzido com muito critério essa questão da elevação. Houve uma redução razoável, final do ano passado, início desse ano. Tradicionalmente baixava a 0,25, ele chegou a 0,50 por uns três meses consecutivos. Sim. Agora segurou. Segurou e, como o senhor acabou de falar, a tendência seria de elevar. Segurou porque eles já estavam prevendo esse resultado do PIB. Sim. Eles já estavam prevendo um aumento de demanda maior do que o aumento de investimento, e isso gera uma pressão inflacionária grande. Então ele segurou. E agora a gente entra num ciclo de alta. Agora, a pergunta em cima disso, doutor Márcia, é com relação a essa pressão para elevar os juros, assim, essa pressão em cima dos juros, nem para elevar, em cima dos juros. Ela parte mais do setor privado, do setor público, é o governo? Vem de onde essa pressão? Olha, não para baixar, mas eu digo a pressão em cima dos juros que reflete diretamente na inflação. Vários fatores contribuem para isso. O principal instrumento de política monetária para se conter a inflação é a taxa de juros. Por quê? Porque aumentando a taxa de juros você consegue controlar o consumo, né? E trazer o consumo para um nível adequado. Agora, a gente não pode esquecer que com o modelo de desenvolvimento que se baseia também no endividamento, como instrumento de financiamento do modelo, o governo, para lançar seus títulos, os títulos da dívida pública, ele puxa a taxa de juros para cima. Por quê? Porque ele tem que remunerar seu título acima dos títulos privados que estão no mercado, porque senão ele não consegue colocar os títulos dele. Então isso também tem que ser atrativo para os títulos públicos, não é isso? E isso pressiona a taxa de juros para cima. Tá? Então, se em grande parte a perspectiva de inflação faz com que você aumente a taxa de juros hoje, o governo também contribui na medida em que ele remunera seus títulos acima do mercado para poder ser atrativo. Agora, essa política do Banco Central aí que foi defendida e que está sendo defendida pelo Roberto Campos Neto, ela corre algum risco? Porque ele sai agora dia 31 de dezembro, né? E entrega para o novo presidente. Sim. O senhor acha que esse novo presidente, sendo uma indicação, inclusive, do presidente Lula, foi uma pessoa que já esteve lado a lado com o ministro Haddad, o senhor acredita que o presidente vai conseguir, de alguma forma, influenciar nessa política do banco ou lá a coisa realmente é técnica? O Banco Central é um órgão eminentemente técnico. E tão técnico que muitas vezes a gente pensa que ele se dissocia da realidade. Que o técnico do Banco Central não olha para o homem, não olha para a sociedade. Olha para os números. Certo? Que só olha para os números. Para os números. Né? Então, eu não acredito que o governo consiga influir a ponto de forçar a direção do Banco Central
a ter uma política de juros diferente da atual e que se afaste do objetivo de manter a inflação dentro da meta. Eu não acredito que isso aconteça. Vamos falar um pouco sobre o Piauí. Como é que o senhor vê essa política econômica nossa aqui? E assim, eu estava observando que é uma tendência, né, nacional, da maioria dos estados, pelo menos, essa política de contrair empréstimos. A máquina arrecadadora ela vem crescendo, mas, no entanto, o governo vem nessa política de empréstimo em cima de empréstimo, empréstimo em cima de empréstimo. Eu fico me perguntando assim, se eu, que não entendo nada de economia, fosse guinado ao governo do Estado, eu desenvolveria uma política semelhante a essa. Vamos fazer um empréstimo, vamos aumentar a carga tributária. Mas, assim, para quem é economista ou para quem é da área, deve ter uma visão, deveria ter uma visão diferenciada. Sim. Mais técnica, mais equilibrada, mais inteligente. Eu penso assim. Porque o que a gente vê hoje você vai no Rio Grande do Norte, a governadora está lá do mesmo jeito, de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses, está mandando mensagem para a Assembleia pedindo aumento de imposto. A coisa acontece do mesmo jeito no Ceará, na Paraíba, no Pernambuco, aqui no Piauí. Isso não vai chegar um momento em que o Estado vai ficar inviabilizado com tantos empréstimos? Douglas, um dia nós vamos ter que pagar. Nós não podemos enrolar dívida indefinidamente. Um dia nós vamos ter que pagar. Então, eu não sou contra que se tome empréstimo. Mas você deve tomar financiamento, você deve tomar empréstimo para aplicar em alguma coisa que dê retorno. Que traga retorno. Então, uma coisa... Eu vou te dar um exemplo. Há alguns anos atrás, acho que 12 anos, 15 anos por aí, o BNDES criou um programa de fácil acesso aos governos estaduais. O governo do Piauí tomou emprestado aproximadamente o mesmo valor que o governo do Maranhão tomou. O governo do Piauí aplicou esses recursos em asfaltamento de estradas que ligavam municípios às BRs. Asfaltamento de péssima qualidade, que... 2 anos depois, eu conheço essa realidade. 2 anos depois, essas estradas... Me lembro que, naquela época, o governador da época se vangloriou de que todos os municípios do Piauí estavam ligados por asfalto. Bom, o governo do Maranhão, que tomou aproximadamente a mesma quantia, implantou 7 polos empresariais, aqui em Timon, bem aqui em Caxias do Sul. Modernizou o antigo de São Luís, que fica na entrada de São Luís, do lado direito. Certo? E reativou um outro polo empresarial que tinha em São José do Ribamar. Bom, eu te pergunto, qual dos dois vai ter mais condições de pagar? Qual a forma de aplicar os recursos que vai trazer retorno? Sem dúvida o de lá, né? Sem dúvida o de lá. Porque ele está fomentando o desenvolvimento, o crescimento, a indústria, né? Que vai pagar imposto, que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que vai fazer a economia girar. Então, eu não sou contra, de forma nenhuma, que o governo contraia empréstimo. Mas o problema está na destinação dos recursos. Isso é que precisa ser bastante observado
E os deputados precisam ser bem rigorosos na aprovação desses empréstimos. Como é que o senhor vê hoje a situação econômica do Piauí como um todo? E isso independentemente de quem está no poder hoje. O senhor olha assim e, olha, está no rumo certo, não sei se é por aí. Como é que o senhor analisa? O governo do Piauí continua sendo o principal agente econômico. Nós temos uma economia muito pequena e o governo continua sendo o principal agente econômico. Nós temos hoje um setor primário muito forte. O agronegócio no sul do estado tomou a frente, tanto que está aumentando a sua participação do PIB e a indústria diminuindo. Que, aliás, isso é uma tendência, está acontecendo isso nacionalmente. Nacionalmente, né? Pois é. Agora, eu vejo isso, eu não tenho dados, mas eu observo isso como uma perda de participação do setor industrial, não porque o setor industrial passou a produzir menos, mas porque aumentou a participação do agro. Como é percentual? Se aumenta o percentual de um setor, tem que diminuir de alguém, porque o somatório de tudo tem que dar 100. Né? Então, o Piauí se encontra... Vamos continuar tendo um ritmo bem acelerado de desenvolvimento lá. Na região do Cerrado, né? Na região do Cerrado, principalmente se for implementado a infraestrutura de transporte que está prevista para lá. Que esse é o grande gargalo. O grande gargalo é o escoamento. Né? Mas se for resolvido esse problema, vamos ter um crescimento bem grande. Um outro setor que tem puxado a economia para frente é o setor de energia. Né? São grandes projetos de energia eólica. Sobretudo a renovável, né? Exatamente, energia eólica. Esses projetos, em que pese gerarem pouco emprego, mas trazem muito imposto. E até gera um número significativo de emprego, sobretudo na implantação, né? Sim, emprego temporário. Em qualquer uma delas, seja na eólica, na fotovoltaica, na implantação, é uma revolução. Alguns municípios aí viveram assim, um verdadeiro Eldorado, entre aspas, durante o processo de implantação. Sim. Mas são empregos temporários. Né? São empregos temporários. Depois reduz muito, mas ainda assim mantém um número. Mas não é por isso que o resultado não seja positivo. Eu acho que o resultado é positivo, sim. Né? Principalmente para os pequenos municípios, porque vão ter uma arrecadação de ICMS significativa. Perfeito. Bom, nós já passamos do meio do ano, já estamos em setembro, daqui a pouco vem novembro, bem aí, o ano acaba. Mas eu queria que o senhor agora falasse para a gente um pouco quais são as expectativas, as perspectivas para o ano que vem, para 2025. Porque 2025 já vai entrar com a reforma resolvida, né? Ela não vai ser implementada de imediato, tem um período aí de transição, salvo engano, vai estar 100% implantada lá em 2033, é isso? 2033, exatamente. Bom, mas assim, já no ano que vem tem algumas alterações no sistema tributário nacional brasileiro. E uma coisa que me chama muita atenção é que vai ter um período onde você vai ter dois sistemas em funcionamento, né? Qual é a sua expectativa para isso? Assim? Porque é um momento novo para todo mundo. Eu acho que o Brasil... Não recordo, não me lembro de ter lido, viver esse momento de transição. Olha, nós temos... A reforma que fizeram foi em cima do imposto sobre consumo de bens e serviços. A justificativa
é de que o sistema era complexo, porque cada Estado, tendo autonomia para legislar sobre o imposto sobre consumo, cada Estado tinha uma política tributária diferente. E isso tornava a contabilidade da circulação de mercadorias dentro do país muito complexa. Tinha um estado que tinha que eles chamam de pauta, né? Tinha uma pauta tal, Sim. aí você levava para outro, aí tinha que pagar uma diferença de pauta, aí, enfim, Tem criava... estado que cobra 32% sobre combustível, o outro cobra 25%. Tem estado... Tá certo? Agora você imagina como é que vai ficar isso com os dois sistemas convivendo. Vai ser um período de muita dificuldade, principalmente para os contadores. Os contadores vão sofrer um pouquinho. Né? Mas para o ano que vem, eu não vejo ainda que os efeitos da reforma tributária tenham um impacto grande no resultado econômico. Eu acho que o resultado econômico de 2025 vai ser muito mais influenciado pelo ajuste que se faça ou não das distorções que existem no modelo de desenvolvimento adotado agora e que a gente já conversou sobre eles. Né? Se a gente não mudar certas coisas nesse modelo, nós podemos ter problemas sérios no ano que vem, como um crescimento do PIB menor do que está projetado aumentar a projeção agora com esse resultado, está projetado já em torno de 2,5%, 2,7%, expectativa do mercado, mas nós podemos ter um aumento grande aí da taxa de juros e da inflação. No que diz respeito ao ano que vem, certo? Numa visão de curto prazo, olhando para o cenário de hoje, eu acho que o que vai influenciar fortemente o resultado econômico vai ser a correção que se faça ou não no modelo atual. Bom, pelo menos a gente pode falar em que dias melhores virão, não? Podemos pedir a Deus, não podemos? Podemos pedir a Deus. Mas temos que trabalhar para isso também. Né? Temos que trabalhar para isso também. Cada qual em sua área, está entendendo? Cobrando dos nossos representantes, cobrando do poder público, os deputados, principalmente o Congresso Nacional, cumprindo efetivamente o seu papel. O seu papel, certo? Nós podemos ter dias melhores, sim. Para a gente terminar a entrevista, assim, não terminar num clima de depressivo. Tem que acreditar em mudanças, tem que acreditar em melhoras, tem que acreditar realmente que dias melhores virão. Isso é o que nos move, é o que move o ser humano. É acreditar que as coisas podem mudar, que pode ser diferente, né? Acho que tem muito isso. E a gente, quando está falando isso, não está falando só porque a gente quer, é porque a gente precisa acreditar de que as coisas podem e devem melhorar, né? Eu, apesar de procurar sempre discutir muito mais aquilo que eu acho que precise ser aperfeiçoado, e faço isso porque o que está bom, está bom. Então, apesar de ter sempre uma visão muito crítica a respeito do processo econômico, eu sou otimista. Eu sou um homem otimista. Até porque, Douglas, quando a gente perde a esperança, a gente perde junto o sentido de vida também, né? Quando perde a esperança, perde tudo, na verdade, né? Então, a gente sempre tem que acreditar que as coisas vão melhorar. Agora, como eu disse, temos que trabalhar para isso.
Não pode, Não é por inércia que as coisas vão pode acontecer. cruzar os braços, né? De forma alguma. Bom, Márcio, eu queria primeiro agradecer a sua participação aqui, dizer que esse tema é um tema muito bacana, que a gente precisa conversar sempre sobre isso, porque todas as decisões que o governo toma ou deixa de tomar influencia diretamente na vida do cidadão. Tudo que o Congresso faz ou deixa de fazer também influi diretamente nas nossas vidas. Então, isso aqui é um assunto que não vai se esgotar nunca, sobretudo dependendo do resultado dessa reforma, do que vai sair definitivamente, porque, como a gente falava no início da nossa conversa, lá atrás, a palavra de ordem, inclusive naquela palestra lá na FIEP, a palavra de ordem era simplificação. E eu creio que essa palavra de ordem foi esquecida durante essa reforma tributária. Bom, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e vamos torcer para que as coisas não fiquem tão ruins quanto elas podem ficar, né? Elas podem ficar ruins, mas também podem ficar boas, né? É isso que a gente então, quer. Então vamos acreditar que elas fiquem boas. Mas, Douglas, eu que agradeço a oportunidade. Eu queria que você levasse um abraço sincero a todos os membros do MOVE. Ah, obrigado, a gente leva sim. E também agradecer e cumprimentar a todos os que estiverem assistindo o podcast. E são muitos. Eu vou conversar com eles agora aqui rapidão, antes da gente encerrar, só dizendo que se você não for inscrito ainda no nosso canal, você pode fazer essa inscrição agora, nesse momento, né? E você aciona o sininho para receber as notificações e faz aquele movimento dos 3 Cs. Você curte, comenta e compartilha essa entrevista. Tudo que foi dito aqui merece ir para frente, merece ir para o Piauí, para o Brasil e para o mundo. Alguns concordam, outros discordam, mas o importante é a gente fomentar sempre o debate, sempre essa discussão buscando um Brasil melhor. Márcio, muito obrigado. Obrigado a você.